Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contabilidade com Chavalha, continuando aí o nosso trabalho de estudo da Lei 4.320 de 64. Mas antes da gente iniciar aí, né, como sempre, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais, né, e bora pro vídeo, né? Então aí hoje nós vamos já estamos falando no título 10, né? Das autarquias e outras entidades. Estamos chegando ao fim, né? Praticamente aí do que a gente ia falar sobre a Lei 4.320. A parte teórica, né? Porque depois, né, tem a parte prática, que é onde nós vamos fazer aí, estudar os anexos, né? Vai ser um trabalho bem mais interessante. Mas aqui, como sempre, né, a gente tem que passar toda a parte teórica, que é bem extensa, vocês viram aí, tem vídeo de quase 50 minutos, o anterior da contabilidade deu quase 50 minutos, então o material, apesar de parecer pouco, né, poucas folhinhas ali, é bem extenso, né, tem bastante coisa para a gente ver. Então aí chegando no fim, né, no título 10 das autarquias, já passamos da disposição preliminar, da lei do orçamento, da proposta orçamentária, da elaboração da lei do orçamento, do exercício financeiro, falamos dos créditos adicionais, da execução do orçamento, dos fundos especiais, do controle da execução orçamentária, da contabilidade e agora um videozinho mais curto, né, falando das autarquias e dos outros entes municipais. Então aí, título 10 das autarquias e outras entidades. Então, artigo 107, né, as entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social, ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições para fiscais da União, dos estados, dos municípios do Distrito Federal, terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. Parágrafo único. Compreendem-se nessa disposição as empresas com autonomia financeira, administrativa, cujo capital pertencer integralmente ao poder público. Bem, galera, aí lembra que acho que lá no início eu falei para vocês que aí eu tenho poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Isso no âmbito da União e no âmbito dos estados. No âmbito dos municípios, eu só tenho poder executivo e poder legislativo. Então, dentro do poder legislativo, eu só tenho a Câmara Municipal. Né? No Estado e na União, aí tem as assembleias legislativas, né? No caso da União tem a Câmara Federal, o Senado, né? Mas no município, que é o objeto do nosso estudo, então no município só tem a Câmara Municipal, que sendo do poder legislativo, mesmo assim, ele é um órgão da administração direta, assim como a prefeitura. Então, a prefeitura e a Câmara são entidades da administração direta. Estão em poderes separados, né? Poder executivo no da prefeitura e poder legislativo a Câmara, mas os dois órgãos são, os dois entes municipais, eles são da administração direta. Beleza. Agora, no caso dos outros entes, das outras entidades, eles fazem parte da administração indireta, né? Então, se no caso aqui de Sorocaba, que eu tenho uma empresa de transporte lá, que é a URBS, né? Que no caso é a Empresa de Desenvolvimento Urbano de Sorocaba. Nós temos aí uma autarquia, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Temos uma empresa pública chamada Empresa Municipal do Parque Tecnológico Sorocaba. Tem lá também a Fundação dos Servidores Públicos de Sorocaba, atuando tanto na Previdência como na Saúde. Então, todas essas entidades pertencem ao Poder Executivo, mas na administração indireta. E todos esses entes municipais também têm que fazer o seu orçamento, né? E tem que ser aprovado junto com a lei orçamentária. Que quando aqui no artigo 107 ele fala assim, ó, que os orçamentos vão ser aprovados por decreto do Poder Executivo, não é mais assim, né, gente? Então veja aí que essa lei de 64 é salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. No caso, uma lei, né?
Então, por isso que a gente elabora um projeto de lei do orçamento, e aí todas essas entidades, esses entes aí, eles têm que elaborar os seus orçamentos também com aqueles mesmos critérios da lei, lá do início que nós falamos, né? E também estão sujeitos aí a todas as sanções e todas as obrigações aí da Lei 4.320, né? Então, parágrafo único, compreende-se nessa disposição as empresas com autonomia financeira e administrativa cujo capital pertencer integralmente ao poder público. Então, ou seja, no caso aí da empresa de desenvolvimento urbano de Sorocaba, a Urbis, ela é uma empresa pública de capital 100% público, né? Então, 100% do município. Então, ela está sujeita à administração aí, a esse orçamento. Claro que tem algumas peculiaridades, né? Dependendo do tipo da empresa, além da contabilidade pública, eles também têm que estão sujeitos à contabilidade patrimonial da contabilidade empresarial, né? Então, são aí dois balanços que essas empresas têm que apresentar, né? Então, elas estão sujeitas às duas legislações aí, tanto a Lei 6.404 de 76 e suas alterações, como a Lei 4.320 de 64, né? Aí no artigo 108, os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal pela inclusão, como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre as totais de despesas e receitas. Aí veja que, né, da mesma forma que a gente tem que elaborar o orçamento do da prefeitura, esses entes também têm que fazer lá as suas receitas, né, que eles também têm a receita própria deles, né, de acordo com a atividade lá, então eles também têm que fazer. Aí, no caso, como receita, salvo disposição legal contrária, de saldo positivo previsto entre o total das receitas e despesas. Aí é diferente, né? Hoje eles têm já que elaborar o orçamento de acordo com a 4.320. Como subvenção econômica na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal contrária do saldo negativo previsto em totais das receitas e despesas. Ou seja, se ele tem um superávit ou um déficit, no caso aqui um déficit, ele vai ter que lançar como subvenção econômica a cobertura desse déficit, né? Aí tem lá os critérios para isso, né, que tem que obedecer aí na Lei 4.320. O parágrafo 1º, os investimentos ou inversões financeiras da União, Estados, municípios e Distrito Federal, realizados por intermédio das entidades aludidas no artigo anterior, serão classificadas como receita de capital destas e despesa de transferência de capital daqueles. Então, veja, se eu aumento o capital de uma empresa do parque tecnológico, se eu faço um aumento de capital lá, para a prefeitura é uma despesa de transferência de capital, né? Aí tem que lançar lá na inversão financeira, despesa de capital. E o ente lá vai ter que lançar na sua receita de capital, né? Então, aí tem essa situação. E, claro que observando lá o que está depois também na portaria 338, se não me falha a memória, com relação às despesas e receita intra-orçamentárias, né? Tem que usar lá o 91 lá na modalidade de aplicação, né? E na receita também ele vai ter que usar lá a receita 7, no caso o 8, começa com 8 lá da receita de capital. Então, parágrafo 2º, as previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. Então, veja, aí, né, a depreciação, como eu já tinha falado anteriormente lá da contabilidade, no caso da administração pública, em alguns casos, né, ela não tem aquela função de benefício fiscal, né? Lá na prefeitura, por exemplo, não tem o benefício fiscal de lançar a depreciação. Mas no caso de uma empresa pública, né, que no caso da Urbis, do Parque Tecnológico, são empresas públicas de capital fechado aí, às vezes tem até os casos de capital fechado, de SA de capital fechado, o que acontece? Essa depreciação ela já tem aí o caráter de benefício fiscal, né? Então, se a empresa ela visa o lucro, né, no caso ali, dependendo do tipo da empresa, ela vai visar o lucro, então aí ela pode aí perseguir o benefício fiscal pertinente à depreciação, tá certo?
tudo com base na legislação vigente, né? Claro que, como já falei diversas vezes aqui, né, na administração pública a gente só faz aquilo que a lei autoriza. Então, artigo 109, os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 107 serão publicadas como complemento dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios do Distrito Federal que aqui estejam vinculados. Claro que também tem a questão da consolidação das contas, né? Então, além daquilo que eles já têm que publicar, a gente também tem que fazer a consolidação das contas do município, porque tem aquela questão da universalidade, né, do orçamento e da unidade, né? Então, quando tem essa questão de integrar, né, de complementar, na verdade, eu tenho que fazer essa consolidação das contas também. Eles vão fazer a publicação deles lá, mas tem a consolidação das contas do município, do estado e da União. O artigo 110, né, os orçamentos e balanços das entidades referidas obedecerão aos padrões e normas instituídas por esta lei, ajustados às respectivas peculiaridades. Óbvio, né, não precisava nem falar, não precisava porque tem que estar na lei, né, gente? Então, tudo que está na lei a gente tem que obedecer. Mas, claro, que tem aquela questão, aquela situação, uma questão da situação das empresas públicas, né, que tem aquela possibilidade, aquela obrigatoriedade, perdão, a obrigatoriedade de fazer as duas contabilidades, né, tanto na pública como da privada, do empresarial. O parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, salvo disposição legal em contrário. Claro, né, que é a questão aí, a situação que eu falei da consolidação das contas, né. Quem tiver interesse aí e dar uma procurada, dia 30 de junho último, né, na verdade todo 30 de junho, a STN publica a consolidação das contas da União, dos estados e dos municípios. Então, todo 30 de junho, eles publicam essa consolidação. No caso dos municípios, né, que tem diversos entes municipais, aí o prazo é aquele já, né, que é da Lei 4.320, que estabelece que o exercício ele coincide com o ano civil. Então, uma vez ali que o ano civil se encerra, tem aí um prazo, né, geralmente os tribunais de contas que regulam isso daí, para você fazer a entrega a apuração, né, do balanço, né, do balanço consolidado, do balanço de cada ente e depois o balanço consolidado. Então, acho que com relação a essa parte aí do 10º título, era isso que a gente tinha para falar hoje. Tá? E qualquer coisa aí se tiver alguma outra legislação pertinente, a gente complementa em outros vídeos, mas basicamente era só isso mesmo. Então, se você gostou do vídeo aí, do nosso trabalho, peço aí que se inscreva no canal, ative o sininho, né, para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, que é muito importante aqui para o canal, para o ativismo, né, para dar uma relevância para o nosso trabalho. E compartilhe nas suas redes sociais. E com certeza esse vídeo aqui ele vai ser transformado em áudio e vai ser disponibilizado aí nos principais agregadores de podcast da internet. Um forte abraço a todos, fiquem em paz e até o próximo vídeo.